Capítulo 1777. A guerra começa, parte 1. Quando o caos da morte de Manoar e as ameaças do rei morto atingiram seu ápice, os membros das cortes dos mortos-vivos atacaram todas as cidades onde uma de suas filiais estava localizada. A corte do crepúsculo, do amanhecer colaboraram para transformar tanto os Traus quanto possível em mortos-vivos e para formar exércitos de mortos-vivos menores exatamente para aquele momento. Cada cidade tinha cemitérios e matadouros, fornecendo-lhes tudo o que precisavam. O ataque foi rápido, brutal e sangrento. Para os cidadãos do reino, parecia mais uma tentativa de conquista, mas o único objetivo dos mortos-vivos era criar medo. Não atacaram objetivos estratégicos ou locais que lhes dariam vantagem a longo prazo. Eles se concentraram nas áreas mais populosas, matando das formas mais cruéis e aterrorizantes possíveis. O medo transformou-se em terror, que rapidamente se transformou em desespero total quando os cidadãos não receberam ajuda enquanto os seus amigos e vizinhos continuavam a ser massacrados diante dos seus olhos. O ataque durou pouco mais de uma hora, mas pareceu anos. As principais forças dos soldados do exército e dos magos da associação estavam ocupadas defendendo os ativos estratégicos locais e só podiam enviar tantas unidades para proteger as áreas residenciais sem comprometer a segurança de toda a cidade. Eles mantiveram sua posição, esperando por um ataque que nunca aconteceu. Depois de um tempo, os generais encarregados das cidades ficaram inquietos e enviaram seus homens para impedir o ataque nas ruas, fazendo o jogo direto de Trud. No momento em que a segurança foi mínima, seus invasores conquistaram as prefeituras, ganhando o controle das matrizes, enquanto seu exército salvava os cidadãos. Os mortos-vivos e as feras despertas desempenharam seu papel com perfeição, fazendo um ao outro sangrar em uma luta aparentemente até a morte, enquanto na verdade evitavam atingir pontos vitais. O exército, a associação, mas o mais importante, a realeza pareciam tolos incompetentes, demorando tanto para mobilizar suas forças, enquanto o exército de Trud levou minutos para salvar inúmeras vidas e restaurar a ordem. Tudo tinha sido uma encenação, mas o povo não tinha como saber disso e aclamaram seus salvadores como heróis em vez de um exército invasor, até mesmo ajudando-os a lidar com as forças do reino quando tentavam matá-los sem motivo aparente. A rainha louca foi meticulosa, concentrando seus esforços na captura de áreas que seriam vitais após a fome e antes da próxima colheita. Os mortos-vivos atacaram por toda parte, mas ela reivindicou apenas as cidades com valor estratégico e muitas de suas formas. O resto tinha sido apenas um estratagema, para evitar que o reino concentrasse também as suas forças e escondesse os seus reais objetivos. O povo das cidades capturadas aclamaram seu desfile sem resistir. Sua nova rainha não era apenas a líder dos heróis que os salvaram, ela também contava com o apoio dos nobres e oficiais mais confiáveis que ganharam reputação através de décadas de serviço altruísta à comunidade. Mal sabiam os cidadãos que os primeiros tinham apenas seguido um roteiro e que os últimos eram apenas skinwalkers que substituíram seus preciosos heróis. Antes do nascer do sol, a região de Nestrar estava principalmente em suas mãos, assim como outras grandes cidades do país, dando a Trud o controle de um terço do reino. Meu Deus, você realmente conseguiu! Jormung não conseguia acreditar no que via enquanto seguia Trud de uma cidade para outra através do sistema do portão do reino e testemunhava sua bandeira substituindo a da realeza. Ele representava um grifão empinado como o da família real, mas o de Trud era dourado, com 2 conjuntos de asas emplumadas e um dos cetros substituído pela espada de Artan. Ele representava a forma de Trud como um grifão dourado que ela ganhou depois de se tornar um núcleo branco. Eu nunca teria conseguido sem você, meu amor. Ela deu ao dragão Esmeralda um sorriso deslumbrante e pegou o pequeno Valeron de seus braços. Em breve tudo pertencerá à mamãe e ao papai e um dia será seu bebê Rio, aproveitando o calor da mãe. Estou feliz que você reconheça a importância do meu papel, querido. Orpal passou pela porta de vidro, juntando-se a eles na varanda. A cama é grande e não me importo de dividir. O que você acha se nós 3 comemorarmos?
Me chame de querido de novo e eu mato você. A voz de Trude era calma para não assustar a criança, mas seus olhos brilhavam como uma luz branca e fosca e penas saltavam de sua pele. Ela não havia esquecido sua promessa de matar quem quer que tivesse assassinado inutilmente servos leais do reino como Lark e Mirim. Ela agora tinha certeza de que Orpal era louco e não era confiável. No entanto, até que ela terminasse de desviar seu poder e influência sobre as cortes dos mortos-vivos, ela precisava dele. Ele era um cachorro raivoso que ela ficaria feliz em abater no momento em que ele perdesse sua utilidade. Sexo raivoso em nossas formas híbridas? Excêntrico. Orpal respondeu com um olhar lascivo. Isso deixou Jormung louco de fúria a tal ponto que ele se esqueceu de seu trauma e de seus sentimentos conflitantes pela rainha louca, deixando apenas a intenção de matar. Fale assim com minha esposa na frente de nosso filho de novo e eu irei destruir você mesmo que isso custe a aliança com a corte dos mortos-vivos. Ele agarrou o ombro de Orpal, sua mão coberta por escamas esmeraldas e terminando em garras. O aperto de Jormung era um torno que poderia dobrar o aço, mas não poderia fazer nada contra o Davros da armadura da Rosa Negra. Tire essa mão imunda de mim, lagarto, ou eu. De repente, Orpal sentiu-se enjoado, com um nó no estômago e febre correndo por baixo de sua pele. Ele já estava parcialmente morto-vivo, mas sentia vontade de morrer. Chame-me do que quiser, mas não se esqueça de que sou um dragão esmeralda e lido com forças vitais. Eu sei como você conseguiu sobreviver a um refinamento corporal e central tão rápido. Em um fogo de artifício sangrento. Jormung continuou injetando sua aura dentro do corpo do cavaleiro, dividindo suas duas forças vitais e tornando Orpal altamente instável. Aqui você não tem corcel e mesmo se invocar Monolith, vou lhe mostrar a diferença entre um artefato criado por um núcleo branco e um feito por um guardião. Estamos claros? A voz de Jormung era a mesma que ele usava para brincar com Valeron, fazendo o bebê rir. Cristal. Orpal respondeu enquanto a espada de Artan formigava na pele sob seu queixo até sangrar. Trude também riu da cena como uma garotinha. Foi a primeira vez que Jormung se referiu a ela como sua esposa. Ela ficou tão feliz ao vê-lo defendê-la que quase perdoou a grosseria de Orpal. Quase. Calma, meu amor. Não na frente do bebê. Ela colocou a mão em seu ombro e pela primeira vez ele não encolheu os ombros. Você está certo. Os olhos de Jormung não correspondiam às suas palavras, expressando toda a dor que deixar Orpal viver lhe causou. Faça um desejo, idiota. Trude agarrou o colarinho da armadura da Rosa Negra enquanto relâmpagos prateados percorriam seu corpo. Ela levantou e jogou o cavaleiro como se ele não pesasse nada, transformando-o em uma estrela cadente da manhã que brilhou sob a luz do sol e caiu a quilômetros de distância da cidade. Capítulo 1778. A guerra começa, parte 2. Ria o quanto quiser, sua vadia Orpal levantou-se ileso, mas furioso. Ele foi mais uma vez rejeitado por uma mulher bonita o suficiente para merecer sua atenção e intimidado por um monstro escamoso como seu irmão. No entanto, o que mais o irritou foi a risada de Valeron, que o lembrou da risada de Lith quando era bebê. Só vai ficar mais divertido quando eu ver você se afogar em seu próprio sangue, assim como o Manoir. Cidade de Belios, na manhã seguinte. Ao acordar, Lee teve a pior manhã de suas 3 vidas. Ele imediatamente reconheceu seu quarto, mas parecia um campo de batalha. Suas garras ainda estavam abertas e ao não ver Camila, ele temeu tê-la machucado gravemente. Lee cheirou e procurou sangue para entender o que havia acontecido e só quando não encontrou nenhum ele se acalmou. Então, ele se lembrou dos acontecimentos da noite anterior. A dor pela morte de Manoir, a fúria desenfreada e depois a vergonha por forçar Camila a vir e parar com seu acesso de raiva. Lee sentou-se na cama, observando os resultados de sua falta de autocontrole com crescente constrangimento. Orpal. Ele murmurou planejando inúmeras maneiras de prolongar o sofrimento de seu irmão distante além do que a natureza considerava certo ou possível.
Assim que encontrou forças para enfrentar Camila e entrou na sala, encontrou as 3 mulheres mais importantes de sua vida dormindo próximas uma da outra em uma espécie de festa do pijama. A chaleira estava fria, não havia mais biscoitos e Solos voltou à forma de anel assim que esgotou suas energias. O anel de pedra estava no sofá entre Camila e Glória, onde o cheiro de Solos ainda permanecia. Sinto muito por incomodar todos vocês. Litos acordou suavemente, colocando Solos de volta em seu dedo. Não houve necessidade de tomar conta de mim juntos, mas eu realmente aprecio o gesto. Ele começou a preparar o café da manhã para todos e a limpar a casa por hábito. Solos e eu viemos verificar sua força vital, mas não ficamos aqui por sua causa. Glória esfregou os olhos para tirar o sono. Você perdeu muito. Definir muito. Lee temia que os 3 estivessem na mesma sala mais do que tudo. Havia inúmeras anedotas embaraçosas sobre ele que ele não queria que compartilhassem. Qualquer coisa era melhor que isso. Ou assim ele pensou até Glória responder. Não pudemos sair porque a cidade estava totalmente bloqueada. Esta noite, o Reino Grifon entrou em guerra e perdemos. O que você quer dizer? Glória contou-lhe tudo o que aconteceu após a morte de Manoar e como os 3 passaram a noite acordados, ouvindo os relatos vindos de todo o país. Foda-me de lado. Lit não conseguiu encontrar palavras melhores para descrever como se sentia. De fato. Disse Solos de seu anel. O que acontece agora? Lit perguntou. Agora vamos esperar. Camila esticou os membros doloridos. A maioria das cidades que Trude tomou estão no meio do reino, então pelo menos nossas fronteiras estão seguras. O exército precisa de tempo para se reagrupar e avaliar os danos antes de planejar uma contraofensiva. Lee pegou seu amuleto de comunicação e encontrou muitas chamadas perdidas. Ciente da mensagem final de Manoar, ele sentiu uma pontada no coração e ouviu todos eles, esperando que nenhum deles fosse outro adeus final. Então, ele ligou para seus pais para ver como eles estavam, encontrando-os perturbados. Elina se sentiu culpada pelas mortes que seu filho causou. Os assassinatos de Mirim e Lark pesaram em sua consciência, assim como o atentado contra Zinnia e seus filhos. Não podemos nem mostrar a cara em Lutia. Se alguém me culpasse pelo que Orpal fez ou pelo que fará, eu não saberia o que dizer. Elina disse em meio às lágrimas enquanto Raas fazia o possível para ser forte e apoiá-la, embora tudo o que ele queria era desmoronar. Nada do que aconteceu é culpa sua, mãe. Mesmo se você não tivesse renegado Orpal, ele teria trilhado o mesmo caminho. Não se preocupe com Lutia. O corpo da rainha e minhas feras mágicas irão defendê-la. Lit disse. E se alguém se atrever a tocar em você, transformarei a vila em um monte de ruínas. Ele guardou essa parte para si e ligou para Faluel no momento em que a conversa terminou. O conselho está em crise. A Hidra relatou a ele o que havia acontecido durante o encontro na cabana de Baba Yaga. Se o reino cair nas mãos de Trude, o conselho será o próximo. Estamos planejando entrar na luta nos nossos termos, mas antes disso há várias coisas que precisam ser discutidas e a sua presença é necessária. Falaremos sobre isso em outro momento. Vou passar cada momento que tiver preparando o melhor equipamento que puder fabricar. Faluel fora então, Lit pressionou a runa de Vastor. Lembre-se de ficar quieto. Ele não pode ver você, mas pode ouvi-lo. Lit disse, esperando a resposta do professor. Você pode ir para o quarto se precisar de privacidade. Camila disse. Eu compartilharia tudo com você de qualquer maneira, então não há sentido em vestiários. Lit respondeu. Que bom que você finalmente conseguiu. Quem imaginaria que fazer uma ligação seria tão difícil? O rosto geralmente jovial de Vastor se transformou em uma careta de fadiga e raiva. Lit pôde ver por seus olhos injetados de sangue que o professor havia chorado muito e dormido pouco ou nenhum. Eu estava inconsciente até alguns momentos atrás. Você já ouviu falar de Darius? Lit perguntou, recebendo um aceno de cabeça em resposta. Era eu resolvendo minha dor. Meu Deus, meu garoto, o que você é? Vastor cobriu os olhos com uma das mãos, tentando se acalmar. Desculpe por antes.
Ainda estou resolvendo minha própria dor e, como você pode ver, não estou tendo muito sucesso. No lado positivo, entretanto, sua pequena façanha deve ter assustado as cortes dos mortos-vivos, já que Darius é a única grande cidade do reino que foi poupada do ataque. Não há necessidade de se desculpar, professor. Mal estou aguentando. Lid respondeu. Como está o professor Mart? Não consegui contatá-lo. Pelo amor de Deus, chega de títulos honoríficos. Chame-me de Vastor, Zogar, qualquer coisa, menos professor ou a palavra com M. O mestre não tinha ideia se amuletos estavam sendo explorados, mas em tempos de guerra, isso não era novidade. Ele está arrasado. Manoar era um rival para mim e um irmão para ele. A boa notícia é que Manoar foi inteligente o suficiente para preparar seu legado e deixá-lo para Marte. A má notícia é que ele não nos deixou nada além de suas despedidas. Vastor tentou e não conseguiu rir. Os tribunais mortos-vivos e Trude são claramente aliados. Ela não teria conseguido uma vitória tão tranquila sem a ajuda deles. Manoar me disse que teria avisado a realeza sobre isso, mas eles parecem não tê-lo ouvido. Lid disse. Ah, ele fez isso e a realeza acreditou nele. O problema é que, assim como os Skinwalkers, existem escravos das cortes mortos-vivos entre nossas fileiras. A realeza manteve em segredo não alertar nossos inimigos até que eles tivessem um feitiço para denunciá-los saiu, mas o tiro saiu pela culatra porque Trude agiu muito rapidamente. Vastor respondeu. O que vai acontecer agora, Vastor? Vamos para a guerra, filho. Ou pelo menos eu vou. O mestre respondeu. Continua no próximo vídeo.